Muito bem, então, tá, pessoal, voltando, eu gostei desse fluxograma porque ele resume bem essa etapa de alinhamento do recursos humanos com planejamento estratégico, né. Me parece, assim, que invariavelmente, né, as coisas nascem na parte estratégica, a estratégia corporativa tá ali, né, as várias previsões que a empresa faz, e aí, óbvio que isso ali vai gerar demandas para recursos humanos, né. As principais demandas quase sempre estão relacionadas às necessidades de contratações, como bem coloca ali, né? Número de pessoas, a qualificação dessas pessoas, categorias ocupacionais e tudo. Eu estou enfrentando esse problema agora numa empresa, compartilho com vocês, do setor de transporte de cargas, né? Cliente minha aqui. A gente concebeu um planejamento estratégico para a empresa e vimos que ela tem condições, até por já ter larga tradição no mercado que ela atua, né, ela atua a nível nacional, e os clientes acenam com um aumento de demanda, bem interessante, bem importante esse aumento de demanda. Aí a gente chegou, e isso tudo estávamos a nível ainda de planejamento estratégico, né, vendo oportunidades e tudo mais, e surgiram, né, a partir de um trabalho do comercial, várias oportunidades. A gente chegou à conclusão que num intervalo aí de 3 anos, máximo 4, a empresa pode crescer 50%, tranquilamente, tá? Que vai ter espaço no mercado. No caso, é uma empresa aí que tem uma média de tem potencial, né, de 80 milhões de faturamento, imagina, ela vai a 120, crescendo 50%. Né? Não é uma empresa que tem um pouco mais de 100 funcionários efetivos, mas tem também, isso é muito comum nas empresas de transporte, e é outro ponto que às vezes passa ao lado da gestão de pessoas, que é a gestão de terceirizados. Eles têm muitos motoristas terceirizados. Tudo é pessoa. Tá? Então, ela trabalha praticamente com 50% da equipe, da frota, com frota própria, com motoristas próprios, e a outro 50% com frota terceirizada. Para o cliente final, não muda. O cliente final quer a carga dele entregue, não interessa por quem. Tá? Então, assim, nessas empresas que trabalham com um contingente grande de terceirizados, como eu comentei antes, a terceirização é um tema relevante, cada vez mais relevante, a gestão da terceirização, embora ele não permeie o mundo da gestão de pessoas, ainda nas literaturas, nos artigos, mas eu acho que está aí um espaço a ser ocupado. Tá? Então, nós chegamos à conclusão, olha, nós temos que tratar os terceirizados da mesma forma que tratamos os próprios. Senão vai dar problema, o cara ele não quer mais carregar para ti, quer ir para outro lugar, enfim. Então, tem todo um acerto, a empresa tem um know-how, desenvolveu um know-how muito bom disso ao longo dos últimos anos, para poder ter uma fidelização também desses terceirizados. Então, com todas essas questões, o estratégico definiu, olha, podemos crescer 50% e estamos vendo. Né? Então, o que vai exigir? O crescimento de pessoas também, o número de pessoas, motoristas no caso, né? Que é o grande gargalo. Conseguir caminhão e carreta, né? Tu bate a porta do banco, a empresa tem bom crédito na praça, ela consegue. Tá? Então, se ela precisar comprar 10 caminhões, ela consegue. Tá? Ser atrativa para terceiros, ela já sabe que consegue, tá? A questão é retê-los, né? Tem um desafio ali. E a grande questão é a contratação de motoristas próprios. Então, tanto que a gente está naquele dilema agora, né? Tudo bem, vamos direcionar os nossos esforços mais para terceirizados, tudo tem prós e contras, ou mais para próprios. No caso dos motoristas próprios, a gente já chegou à conclusão, estou trazendo um case aqui para compartilhar com vocês, depois vocês podem contribuir com as considerações. No caso dos próprios, tá? Acho que eu até já comentei com vocês, a dificuldade é que ninguém mais quer ser motorista. Viaja longe, passa tempo longe da família, não tem qualidade de vida, por mais que tenha legislação favorável, é aquela história, as pessoas sempre querem mais, né? Tá? Então, assim, os motoristas, a gente costuma falar ali, não tem nenhum tipo de preconceito, mas aquele motorista raiz, né, que o cara ia, passava 2 semanas fora e não se importava e voltava, entregava carga, tudo pontual, tá cada vez mais raro. Tá? Porque o que se quer do motorista? Cara, que ele pega o caminhão, cuide do caminhão, chega no horário certo para carregar, chega no horário certo para descarregar, não perca tempo no meio do caminho, né? Cuide para não se acidentar, dirija na velocidade certa, cumpra as regras de segurança. Inclusive, essa empresa ganhou, ela
trata com clientes internacionais, né? E aí dos grandes clientes deles a nível internacional faz uma auditoria em todas as transportadoras, fruto do ESG deles, né? Eles também têm que se preocupar com todos os fornecedores e os funcionários dos fornecedores, né? Sejam terceiros ou próprios. E a empresa ganhou o destaque mundial, foi um dos destaques a nível mundial, essa empresa que a gente atende em segurança no trânsito, segurança no trabalho e tudo mais. Então, a empresa tem um padrão de qualidade já diferenciado nesse aspecto e tem esse zelo pela qualidade de vida, saúde e segurança dos motoristas, de todos os trabalhadores, né? Tem os mecânicos, tem outras funções dentro da empresa. Mas o dilema é esse, né? Não tem motorista que chega. Tu pode ter 10 caminhões e, de repente, só ter 2 motoristas. Não vai adiantar. Então, tu tem um gargalo ali bem... que é social, né? Como ser atrativo para novos motoristas jovens, né? Porque os caras envelheceram, os motoristas que estão lá, que são os próprios, estão tudo com 50 anos, 60, os caras estão se aposentando. Então não vai ter mais motorista, né? Então, a questão da demanda de recursos humanos, ela está batendo ali nos números e nas qualificações, tá? E a gente já fez ali, já comparamos com o que se tem em casa, se pensa, a empresa valoriza funcionários internos, então, por exemplo, tem aquele mecânico que um dia quer ser motorista, embora isso também esteja mais raro, né? Mas eu tinha um tempo que o cara entrava na empresa como lavador de caminhão. Aí ele ia subindo, né? Passava para auxiliar de mecânico, depois, se ele tinha algum curso lá, ele virava mecânico, mas o sonho do cara, de repente, era ser motorista, pegar um caminhãozão e sair pelo mundo aí, né? Então, também já se fez um inventário interno, já se sabe, né, os talentos, mas não supre a necessidade. Existem talentos, mas não suprem a necessidade. Então, a gente está nesse mundo ali, tá? Gostaria de ouvir as opiniões de vocês. Ó. Esse fluxo aí, ele é interessante, ele retrata bem, né, muito fielmente o que a gente vivencia nas empresas quando começa a puxar as demandas de recursos humanos e realmente, né, confrontá-las com o que se tem e o que o mercado pode te dar. Eu queria saber, no caso de vocês, é bem possível que nas empresas de vocês também tenha situações assim de demandas que sejam difíceis de serem contempladas, né, pelo que o mercado te apresenta, por outros fatores. Eu queria a opinião. Não precisa ser exatamente, né, não quero que vocês me tragam a solução dessa transportadora, porque até agora nem eu achei ainda, né, mas a gente está trabalhando no sentido de achar. Mas de situações que vocês já vivenciaram, ou situações que vocês apreciaram em outras empresas, né, se vocês têm algum tipo de ideia de situação, né, de encaminhamento disso aí, ou também, né, sofrem do mesmo mal. Como é que vocês veem isso? Me parece, assim, que são alguns setores sofrem mais que outros, né, professor? Assim, eu vejo que esse problema aqui eu vejo no meu escritório, por exemplo. Eu tenho um problema de reposição de gente, assim, de advogados especificamente, né? E bate sempre na questão de qualificação, de comportamental, muitas vezes, né? Quando não é a qualificação, é comportamental, porque tem que ter uma postura, né? E é complicado, assim, é complicado. Eu acabei segmentando, então, assim, questões de audiências, eu diminuí o time, e aí questões pontuais, por exemplo, na minha questão de prestação de serviços jurídicos, né? Audiências, por exemplo, acabo terceirizando algumas, né? As menos importantes, vamos dizer assim. Mas, e aí agora a gente está tentando formar, né? Porque aqui não é o caso do setor de transportes, aqui o caso seria assim, a gurizada, os poucos que sabem o que querem concurso. Então eles veem como uma questão transitória, né? Então o engajamento acaba sendo pouco. Então, com algumas exceções, né? Então a gente está assim, agora eu mudei um pouco a estratégia e a gente está se informando. Como eu falei, eu reduzi o time e agora eu peguei assim, não, vamos formar gente, né? Eu vou dar esse tempo, assim, eu vou me comprometer, assim, a trabalhar 3 turnos, né? Que nem eu falei, para que dê tempo para que eles oriente, né, eles a formação. E aí, claro, fazer exatamente isso que o senhor falou, foi interessante a fala antes do intervalo ali, de fazer esse plano de carreira, né? Demonstrar para eles que, olha, dá para crescer, quer o concurso, ok,
mas isso aqui vai ser a médio e longo prazo, não adianta. Agora, tem que ter, por exemplo, os 2 anos de advocacia, tem que ter, então vamos trabalhar com isso, né? É mais ou menos nesse sentido aí, que eu vejo. Na questão desses setores, assim como o transporte e alguns outros, me parece assim que o caminho vai ser a terceirização, né? Porque até o recente julgado ali do STF, ele abriu essa porta, dizendo que pode terceirização na atividade fim, o que era uma coisa que vinha se batendo muito, né? Não podia, e com muitas condenações, né, das empresas, e agora não, agora tem essa possibilidade aí, então me parece que alguns setores vão ter que trabalhar com isso mesmo, né? Uhum. Não tem dúvida. Olha só, aí que tá, eu acho que a criatividade humana, né, ela vai despertando diante das dificuldades. Eu acho que o ser humano, ele tem, esse é o grande diferencial, né? A gente uma inteligência artificial, ela pode ser muito bem estruturada, mas eu não sei se ela vai ser criativa o suficiente para poder encarar todos esses problemas. E aí que entra a expertise humana, que eu acho que é, diante da dificuldade, tu pensar fora da caixa, aquelas histórias todas, né? Isso que tu falou, né, é uma solução de gestão de pessoas. Olha, eu vou terceirizar uma parte, né? No caso, voltando ao caso da minha empresa aqui, tá? Eu terceirizei a função analista, né? Contratei um consultor aí, o cara é muito bom, né? Nem é daqui de Santa Cruz, tá? Então eu não tenho desenvolvedores, mas eu sei que eu preciso da figura do analista de sistemas para fazer, né, dar as concepções iniciais, entender o projeto como um todo, né? Então esse cara é o cara que está me ajudando, ele ajuda à distância, ele trabalha na home office e tudo, tá? Então eu contrato ele quando precisa, quando não precisa não contrato. Então ali ainda tem um just in time aí que me beneficia, virou um custo variável, né? Então é uma solução, né? Então, que eu pensei para agora já os desenvolvedores eu tenho como próprios. Então de fato, né, vai tentando jogar com isso, mas no caso do transporte, mesmo os motoristas terceirizados, eles também estão escasseando, né? Como é que a gente contrata o terceirizado, né, no caso dessa empresa? Ela atende lá Goiás, Mato Grosso. Tu vai pegar a gente de lá. E tu sabe que tu compete com as outras transportadoras. Tá? Então, tu não vai pegar um cara daqui e mandar para lá para transportar. Tu pega um cara de lá tem o trajetos, a empresa que os principais clientes são do setor das agroindústrias, né? O agro nacional é muito forte, você sabe, né? Então, principalmente naquela região. Então, tem muitas transportadoras atuando lá, porque tu tem que pegar, ir na lavoura, colher, transportar até as fábricas, né? Até as processadoras, beneficiadoras, e depois tem mais a carga do produto acabado. Então, tem um trânsito intenso lá, e as distâncias não é que nem aqui no sul, que a gente já acha longe 100 quilômetros, né? Lá, o longe para eles é 500 quilômetros, qualquer coisa. E do Tocantins para Goiás, ou de Goiás para Mato Grosso, é tudo quilômetro, centenas de quilômetros lá que tu tem que... Então, realmente, o pessoal viaja muito mais, tá? Então, pega-se de lá. Mas também lá está escasseando, né? Então, tanto para o lado de contratações próprias, como para contratações de terceiros, está ficando cada vez mais difícil. E aí, de novo, a criatividade. Uma das soluções, eu não consegui nessa empresa ainda, mas eu já consegui numa outra. Tá? Também a gente atende muita empresa do setor de logística. A gente formou a escolinha de motoristas. Tá? A exemplo do que tu está fazendo. Tu diminuiu a tua equipe e está desenvolvendo internamente. Tá? Essa empresa aí já é transporte de passageiros, né? Ela tem a escolinha de motorista. Então, o que é? A pessoa lá tem interesse em ser motorista, eles ofertam isso para qualquer funcionário, só que, claro, daí tu tem que criar uma estrutura para isso, aí isso é solução de RH, tá? Qualquer funcionário pode, tá? Aí eles montam uma turma, vamos dizer, não são turmas grandes, porque tu vai ter que, né, se o cara não tem carteira ainda tipo tal lá, não vai ter que fazer, né, primeiro. Então tu tem que ter alguns pré-requisitos para te habilitar a ser motorista de ônibus. Tá, tudo bem. Tu é mecânico, por exemplo, cara. Ele entende tudo de ônibus, mas ele é mecânica de ônibus. Mas o sonho deles é ser motorista de ônibus. No caso dos motoristas de ônibus, é um pouquinho, também está escasseando, tá? Mas é um pouquinho porque os trajetos não são tão longos. Então, tu vai daqui a Porto Alegre, ou mesmo indo daqui a Florianópolis, né? E de repente consegue voltar no outro dia.
não fica tanto tempo distante da família. Esse é um fator importante, né? Essa questão de bem-estar, elas têm pesado cada vez mais nas decisões, né? Os seres humanos, em geral, eles estão cada vez mais se apegando a esses detalhes. Tem que ficar uma semana fora, isso eu não quero, não me serve. Não, um dia dá para passar, eu vou num dia, volto no outro, tranquilo. Então, no transporte de passageiros, os caras conseguem, né, um pouquinho mais de atratividade. E aí, nessa escola, então, o cara, ele é dispensado meio turno, né? A escola funciona, vamos dizer assim, sexta de tarde, ou sábado de manhã, enfim, aí tem que ir lá no horário. E aí a gente tem instrutores, que são motoristas já preparados, que vão dar lá desde, né, trabalho em si operacional, manobrar o ônibus, que não é qualquer um que sai manobrando um ônibus, né? E também questões assim, né? A empresa é muito pelo acolhimento, então quando o passageiro entra no ônibus, tipo onboard, né? Tem aquele sistema que a gente vem em avião, né? Vem a comissário de bordo diz, tem tantas saídas de emergência, banheiros e não sei o quê. Eles fazem a mesma coisa nos ônibus, né? Então se treina eles. Alguns nem sabem falar muito bem em público, né? Então a gente treina eles para saber falar em público. Apresentação, uniforme, a empresa zela muito, tem que estar impecável, tudo limpinho, né? Enfim, tá? Para dar aquele impacto assim de realmente, olha, os caras estão preocupados com o passageiro mesmo, né? Questões de segurança, a empresa tem um índice de acidentes baixíssimo e normalmente os acidentes são por culpa de terceiros, não tem violações próprias, né? Então, assim, tudo isso é passado, o cara fica ali meio ano recebendo treinamento, aí depois ele tem que fazer uma prova teórica, uma prova prática, tá? Se ele for aprovado na prova prática, ele está habilitado a ser motorista, tá? Aí ele vai ter um estágio, né? E depois de alguns tempos de estágio, se der tudo certo, é validado como motorista. Marcas de expansão atrai mais, o pessoal sabe, a empresa está expandindo, criando novas linhas e tudo, então vamos se habilitar. Mas sempre tem gente, tá? Então, é uma solução de gestão de pessoa, é cara, tá? Tu tira a pessoa da frente de trabalho, meio-dia em geral, às vezes um dia, dependendo se tem prova prática, se tem trabalhos práticos, né? Às vezes tu tem que sair dirigindo mesmo o ônibus de um lugar para outro, para ver se o cara aprendeu com o supervisor do lado. Tu tem que investir nos instrutores, também, esse pessoal também é de linha, né? Eles operam, eles dirigem, mas daí em algum momento eles se transformam em instrutores. Então, um dia de trabalho ali para, né, de repente, ficar acompanhando como é que o cara está fazendo uma auditoria, né, para ver como é que o aprendiz está se comportando dentro do ônibus. Então, tem tudo isso, né? E tem surtido resultado, tá? Tem surtido resultado. A empresa tem formado novos motoristas, mas também, por incrível que pareça, já se percebe assim, não é mais aquela atratividade que era anos atrás, né? 10 anos atrás, parece que todo mundo queria ser motorista de um jeito ou do outro. Hoje já não tem mais tanto. Então, tá uma mudança de comportamento, assim, bem forte mesmo, que a gente percebe, né? Mas, enfim, essas mudanças de comportamento social, de preferências pessoais, de questões, não posso ficar longe da minha família, não posso ficar longe do meu filho, que recém nasceu, isso aí cada vez se acentua mais, né? Então, as pessoas estão preferindo outros trabalhos, né? Às vezes elas desistem de ser motorista, aí tem mais isso ainda, né? Porque tu repõe numa ponta, mas tem cada vez mais gente saindo, né? Não, eu não quero mais, eu tô cansado. O cara mais com certa idade, eu já tenho neto, eu quero conviver com ele, quero... Então o cara, ele até topa, mas é assim, a motorista de excursão de escola, né? Para levar ali para Oktoberfest e trazer no final do dia, isso eles topam, né? Mas qualquer coisa que já vá aí 50 quilômetros daqui ou 100 quilômetros daqui, o cara já acha ruim, né? Então, isso aí está acontecendo. E no caso dos motoristas de carga, é pior ainda, tá? Então, a gente tem esse desafio aí de gestão de pessoas bem forte, está se fazendo todo um trabalho, mas as soluções que se apresentam são essas, em maior ou menor grau, alinhadas com o que o Diego está fazendo na empresa dele, né? E o que eu estou fazendo na minha também, né? De certa forma, tem coisas que eu vi que dá para terceirizar e outras que eu tenho que desenvolver em casa mesmo. Essa questão, professor, até é acaba sendo, refletindo ali, um dos pilares, né, que a gente falou sobre o desenvolvimento, né? E até, eu não sei se o Diego Martins poderia trocar essa ideia com nós na questão, porque eu vi assim, quando eu fui pegar cases do desenvolvimento de pessoas, né, eu vi ali que na pesquisa eu vi a Universidade do MEC, eu acho que tu falou, inclusive, ontem, né, Diego?
sobre isso, acho que estava falando sobre estacionamento, e aí eu vi ali que é bem interessante essa ideia, né, que primeiro surgiu com uma padronização, né, de gerentes. Como é que é, Diego, essa situação? Então, o MEC, basicamente, ele fundou, né, no mundo, né, esse ramo do fast food, né? Então, acho que surgiu essa necessidade ao longo dos anos do MEC desenvolver estratégias, criar conhecimentos. Então, ao contrário do que algumas empresas fazem, né, de trazer conhecimentos de fora, o MEC ele criou conhecimentos internos na gestão de processos que ele mesmo começou a perceber e identificar com base no seu crescimento, né? Então, a universidade, eu não sei, o professor, de repente, sinceramente eu não sei, mas eu acho que foi uma das primeiras universidades corporativas do mundo. Sim. Tá? Lá em Chicago. E aqui no Brasil, se eu não me engano, foi a primeira universidade corporativa do Brasil. Tá? Quando eu falo primeira universidade, é que ela é um movimento da empresa que não se preocupou em fazer parcerias, né, com outras instituições de ensino, mas sim criar a sua própria, né? Então, eu acho que isso fomenta bastante. Mas eu queria ter feito um comentário antes, assim, já que você me colocou no circuito, eu permiti, eu acho que isso não é um fator importante quando se fala de captação e retenção. Sim, é um fator importante quando se fala de formação de mão de obra para poder cobrir cargos que você, de repente, não consegue ter no mercado. Sim, mas eu não sei se hoje é um fator diferencial quando se fala de você escolher uma nova empresa, de você escolher uma empresa. Eu não sei se hoje a Universidade do Hambúrguer, né, e isso foi uma conversa que eu tive com a reitora, e eu perguntei para ela, né, você acha que hoje a Universidade do Hambúrguer você colocar uma vaga no LinkedIn dizendo que você tem cursos internos corporativos, será que é um atrativo? Porque acaba sendo mais uma atividade de trabalho, né? Você tem que fazer um curso. Porque eu acho que um dos grandes fatores que hoje está se mapeando, e quando eu entrei na área de segurança, logo que eu saí do Exército, eu entrei muito no empirismo, né? Então, eu ainda estava muito cru, né? Eu entrei para poder pagar a conta de luz, na verdade, lá atrás. Entendendo? Então, eu comecei a perceber uma coisa, e eu criei um jargão, né, internamente, que eu falo com as pessoas, né? Um segurança, ele nunca acorda de manhã com 16 anos de idade e fala assim, o meu sonho é ser segurança. E eu acho que isso está se permeando em todas as categorias de serviço. Então, eu tenho visto várias pessoas escrevendo sobre isso, algumas com fundamentação, outras somente com sua experiência pessoal, que é relevante também, né? Dentro do ciclo de pessoas ali, que eu tenho no meu LinkedIn, enfim, que há uma grande chance aí de haver aí um colapso muito maior quando se fala na prestação de serviços hoje no Brasil, porque são cargas de trabalho altíssimas, uma inflexibilidade, né? Então, diferente de um programador hoje, diferente de um advogado, que você consegue ter um trabalho híbrido, que você consegue ter uma flexibilidade de horário, né? Esses dias eu fiz um comentário lá na corporação, estavam reclamando da servente de limpeza, né? E eu falei para ela assim, a servente de limpeza é a única pessoa que quando você chega no escritório ela já está, e quando você foi embora ela não foi embora ainda. E ela é que ganha o menor salário. Então, ou seja, a gente vê uma preocupação, e o professor mesmo trouxe ali uma preocupação de você ter estagiários qualificados, de você preparar esses estagiários, e o professor, né, deu o exemplo da empresa dele, de que ele pega pessoas ali que estão em formação e já dá uma condição de trabalho melhor. Você não vê esse tipo de comportamento no ramo de serviços. Eu estou falando, assim, especificamente na área que eu atuo, né? Então, você vê ali, parece que as empresas vendem com muito orgulho que dão uma cesta básica. Em caso de falta, né? Sendo que em algumas empresas você nem falta, você só avisa que vai ficar em casa. Então, se não começar a olhar para isso, né? Se você não começar a olhar, se lá no banco do Daniel, se lá na empresa da Mariana, se lá na empresa de transporte, não começar a olhar assim para o motorista, por exemplo, falar assim, cara, eu vou te dar um curso, e entender que isso não é um atrativo para ele, entendendo? Mas que ele ter uma remuneração competitiva
uma escala de trabalho. Então, ou seja, alguns direitos que hoje estão sendo alvo do Ministério Público, eu sou muito favorável. Quais deles? Quais brigas que hoje está acontecendo bastante? Melhores condições de trabalho, redução de processo trabalhista, principalmente quando se fala de insalubridade, de periculosidade, né? Porque, cara, sabe quanto é que é o salário de quem trabalha no frigorífico cortando cabeça de frango a semana inteira? Dentro de uma câmara fria? Tem regiões ali, acho que Lajeado ali, eu trabalhei na época com a Minuano ali. Oi? Tá no mudo. Tu tem essa informação aí também? Então, os caras ganhavam o mesmo salário que hoje ganha um vigilante, que é basicamente um pouquinho mais do que o salário mínimo. Aqui no tem o frigorífico Silva, né? Aqui perto do. É realmente um pouquinho mais que o salário mínimo. E, inclusive, essa questão do trânsito sindical que eu tenho, né? Dos sindicatos, eles têm muito problema. Tu imagina o que é? É uma coisa que não faz parte da nossa realidade. Tu ficar desossando, assim, eu vou fazer um movimento aqui, fazendo esse movimento aqui, assim, ó, desossando uma carne 8 horas por dia. Eles têm problemas, assim, ó, crônicos nessa articulação que eles não conseguem fechar a mão. Exato. A questão, assim, ó, menos de 5 anos de trabalho, muitas vezes a pessoa não consegue fechar mais a mão, porque começa a ter aquela túmero carpo e não sei o quê. Uma coisa que não faz parte da nossa realidade, realmente. Esse tipo de discussão é muito importante. Claro que aqui a gente está falando do desenvolvimento mais, assim, não como um atrativo mesmo, eu concordo plenamente. Ele é, assim, ele seria mais vamos dizer, um fundamento para criar vamos dizer, competências, né? Agora, eu concordo plenamente contigo, eu acho que, assim, a questão de atratividade tem que ser na compensação, que é aquele outro, deixa eu ver se eu consigo... Você falou isso, até eu queria ter falado logo em aqui, seguida. né? Ali embaixo, compensação exatamente. E benefícios, né? Cara, porque assim, tem que ter essa situação do benefício, não só o salário atrativo, mas também o benefício, por exemplo, o médico, né, quando tu precisa. Então, são essas questões, né? Então eu acho que aí tem algumas coisas que são parte do pilar, né, fundamental, talvez até da própria legislação brasileira, né, quando se fala em escala de trabalho, né. Então, por exemplo, tem uma escala que foi autorizada no governo Dilma, que a área de segurança considerou isso como uma vitória, né, que é a chamada escala 12/36, né, e agora ela foi afirmada no Estatuto da Segurança, que ela assinou uma portaria, né, essa portaria venceu e precisava ser assinado o Estatuto da Segurança e validou ali, né, a escala de trabalho 12/36. Ela, na minha opinião, ela é um crime para o ser humano. Independente da carga horária mensal, está dentro da previsibilidade de 220 horas mensais, você está dizendo que você vai ter uma pessoa que vai trabalhar 12 horas por dia. Não, então, deixa eu te interromper só, Diego. É uma aberração jurídica no sentido assim, ó, quando veio a reforma trabalhista em 2017, teve essa situação no governo Temer, né? Teve essa situação da escala 12/36, ok. Aí eles disseram assim, ó, colocaram na CLT. Não, é só para os profissionais da saúde. Claro, a segurança já tinha, né? Mas ela tinha uma portaria, né? Aí depois ela assinou agora e entrou para a saúde. Imagina uma enfermeira 12. Não, e olha só, era só para a saúde. Aí minto, não era só para saúde, era para todo mundo. Aí veio o governo Temer e teve uma medida provisória e disseram assim, não, para aí, vamos colocar só para o pessoal da saúde. E aí depois, claro que a medida provisória ela tem uma validade ali, né, de até 120 dias, e depois nós vamos legislar sobre isso. Ok, passou os 120 dias, a medida provisória caiu e ficou para todo mundo. Ou seja, não só hoje é possível, pelo menos na teoria, né, uma escala 12/36, como assim, como essa 12 horas, o intervalo intra-jornada, que diz que seria do almoço, né, do descanso, ele pode ser pago. Isso está na CLT, por incrível que pareça. Pode trabalhar 12 horas sem intervalo na prática, é isso? Porque o empregador ele poderia pagar, ou seja, remunerar essa tua hora, ou ficar só 30 minutos ali. Tu imagina só isso? Então eu acho que esses fatores, eles são... Porque, assim, partindo do pressuposto de que a gente vai ter aí uma política que vai desenvolver essa pessoa, eu tenho que ter essa pessoa, em primeiro ponto, né? Então, eu acho que a gente não tem mais o professor falou, né, que antigamente não tinha esse problema. E realmente, antigamente não tinha esse problema, porque acredito que o Brasil estava em plena expansão, enfim, não sei quais são os fatores, né?
Mas não existia esse problema, cultura, pessoas, mentalidades, enfim. Mas o fato é que hoje é isso, né? Então você olha para o Brasil, vê, porque tu vê assim, ó, eu estava até fazendo isso aí essa semana, porque faz parte do meu trabalho, né? Até o professor está acompanhando lá minha dissertação, né? Que fala sobre os grandes varejistas, né? Então nós estamos falando assim, vamos pegar o Carrefour, que tem aí 115 bilhões de venda. Então ele é o maior varejista do Brasil hoje. Se eu for pegar dentro da estrutura dele, quantos por cento daqueles profissionais são considerados profissionais de serviços de baixa categoria, né? Quando eu falo de um estoquista, de um trabalha na cadeia logística de transporte, caminhoneiro, segurança, limpeza, entendendo? Eu não sei te dizer, mas com certeza mais de 60% a 70%. Então, o varejo hoje no Brasil representa 63% da movimentação financeira hoje dentro do comércio, né? Então, é muita grana, é muita gente. Então, você começar a olhar para essas pessoas, para esse nível de trabalho, e pensa assim, eu vou dar um treinamento para ele, eu vou fazer um fit cultural, eu vou fazer isso, fazer aquilo. É utopia, quando você ainda tem salários mínimos sendo pagos numa realidade brasileira absurda. Claro, não vamos também ser extremamente socialista, né, ao extremo, de pensar que o grande empresário é culpa disso. Você tem toda uma complexidade econômica que envolve isso, né? Você aumentar um salário, você acaba acabando com a empresa. Eu sei porque o MEC está vivendo isso hoje, uma discussão plena sobre por que as pessoas não querem trabalhar. Nós estamos com um déficit de funcionário de quase 20%. Entendendo? E você não consegue contratar. E aí já se percebeu que pagar uma cesta básica a mais não é fator atrativo. Isso, né? Então, eu acho que há uma complexidade muito grande para dentro do RH nesse sentido, e está atrelado, né? O professor já trouxe 2 vezes esse exemplo da transportadora, né? Do caminhoneiro, né? Está atrelado diretamente a isso. Entendendo? Essa questão da prestação de serviços, especificamente limpeza e segurança, me parece um ponto muito sensível, assim, porque, assim, ó, sob o ponto de vista jurídico, sob o viés jurídico, tanto o Ministério Público do Trabalho bate muito nessa tecla, eles têm entendimento que a terceirização, ela precariza o trabalho. E, de fato, a gente vê que precariza, porque, assim, se a gente quer reduzir custos, a primeira coisa que a gente faz é isso, né? É terceirizar. Por quê? Porque tu pagava um salário, vamos dizer que tu pagava um salário ou 2 salários para aquele setor, tu vai terceirizar, tu vai pagar 1,5 salário para uma empresa que vai contratar outra pessoa para fazer aquele serviço, né? Então, assim, é óbvio que aquela pessoa, que aquele prestador de serviço lá na ponta vai ganhar muito menos do que tu estava pagando, né? Sim. Cara, muito menos, muito então, menos. Assim, inclusive, tem sindicatos, só para te corroborar e te apoiar na tua conclusão, tem sindicatos, se não me engano, o Sindicato de Vigilantes do Estado do Rio Grande do Sul, ele prevê uma diferenciação de salário se você é terceiro com relação a se você é contratado próprio. Ou seja, se você for contratado direto para a Unisc, por exemplo, como vigilante, você vai ganhar lá R$ 3.500. Se você for contratado por uma empresa terceira, o teu salário base é de R$ 2.500. Isso é um verdadeiro absurdo. É discriminatório, né? Na verdade, para começar, seria uma cláusula até discriminatória, poderia até você pensar nisso. Eu até não tenho conhecimento da convenção deles, mas realmente. Então, essa que é a situação. A gente vê que na prática é isso. Eu acho que, para fechar essa tua fala, Diego, acho que o que resume é assim, ó. Poxa, para chamar essas pessoas, ou seja, para chamar novas pessoas para trabalhar, acho que a primeira coisa, uma tendência, né? Seria assim, ó, ver esses colaboradores como pessoas. Eu acho que é a primeira coisa, né? Acho que resume o que a gente está falando. Cara, né? Eu acho que você foi perfeito. Não. Porque é o que eu falo constantemente internamente aqui. São pessoas, né? Eu tive uma discussão com o cara de compras que ele falou: estamos contratando um produto. Não, nós estamos contratando pessoas. Entendendo? Mas é uma empresa. Não, a gente não está contratando a empresa, a gente está contratando pessoas que trabalham para essa empresa. Embora juridicamente não gere um vínculo empregatício direto, ele tem um vínculo indireto e nós temos responsabilidade sobre eles. E eu concordo com você plenamente, não só no ramo da terceirização, mas eu estou falando em todos os outros cenários. Entendendo? Então eu acho imaturo a gente falar somente as pessoas não querem trabalhar.
Não, não é isso. Você oferece um salário mínimo, você oferece uma cesta básica para contratar uma pessoa para trabalhar 8, 9, 10, 12 horas por dia, né, recolhendo o lixo do banheiro, ou dirigindo um carro, dirigindo um caminhão, ou parado na porta de um banco com uma arma na cintura com a responsabilidade de segurar a tua vida, e você olhar para essa pessoa e falar assim, a pessoa não quer trabalhar. A gente, isso é preocupante. E aí eu, com o meu viés aqui, né, pessoal, eu acho que se mantiver esse pensamento da alta liderança né, e de alguns espectros, vai ter um colapso. Não vai ter mão de obra. Isso até me faz, não sei, professor, só para concluir aqui a minha fala, até me ocorreu agora, Diego, que isso aconteceu já, claro, nós somos um mercado secundário, né? Mas aconteceu nos Estados Unidos isso, e a gente vê, eu conheço assim, ó, de cabeça eu lembro de 3 colegas advogados que se formaram, Unicinos, por exemplo, e foram para os Estados Unidos trabalhar em bar, por exemplo, assim, como garçons, e eles dizendo, poxa, Diego, eu ganho mais aqui como garçom, e né, é um trabalho digno como todo outro, do que aí como advogado e início da carreira. Então aqui eu vou fazer meu pé de meia, enfim, vou ver. Então, lá nos Estados Unidos, claro, a economia deles é dolarizada, óbvio, né? Então eles têm essa reposição de mão de obra, porque lá ninguém mais quer fazer esse tipo de serviço, né? E aí vai os brasileiros e os latinos, enfim, para fazer esse tipo de serviço lá. Uhum. Cara, eu conheço gente, assim, advogados, engenheiros, então, assim, pessoas que têm o curso superior e que vão lá para fazer atividades que não exigem o curso superior, é isso que eu quero dizer, né? E ganhando bem menos do que eles pagariam para eles lá, né? Nós não temos essa reposição aqui, né? Enfim. Uma vez eu brinquei com meu cunhado era gerente do Itaú Personalité aqui na Carlos Gomes, e aí eu cheguei lá no banco, né? E tinha uma menina alta, né? De terninho, tal, de salto, linda menina, né? E aí eu perguntei para ele, o que essa menina faz aí, né? Ele assim, não, ela é responsável por fazer uma anfitrionagem nos clientes. Tá, mas o que ela faz? Ela recebe o cliente, oferece um café, ela vê qual gerente você quer falar, né? Te ajuda no caixa eletrônico se for preciso, alguma coisa assim, tem bastante gente idosa, né? Aí eu falei, tá, então ela é uma assistente. Eu falei, ela é uma assistente. Quanto é que ela ganha? Acho que é 4,5, não sei o quê. Aí assim, ela ganha bônus da empresa? Ganha bônus da empresa. Né? Tem um bônus que é exclusivo para gerente, tem um bônus que é para todos os funcionários, enfim, né? Tem plano de saúde, tudo aqueles pacotes de benefícios ali, né? E eu olhei assim e falei, cara, tu sabia que aquele vigilante que tá parado ali, de colete, com a arma na cintura, e aí se acontecer qualquer coisa, ele vai ter que sacar aquela arma e colocar em risco a própria vida. Aquele cara, ele ganha 3? Então, é isso, a gente... mas essa talvez seja uma opinião também que tem um viés muito pessoal meu, né? Porque eu sou dessa área, eu vejo isso, lido com essas pessoas e sei, né? E o quão importante elas são e não vão deixar de existir, porque aonde o programador sentar para trabalhar, antes alguém foi lá para limpar. Eu acho que não tem como deixar de existir, né? Por isso que eu digo, ela vai ter que ter uma escalada de remuneração, né? Ou não vai ter, né? Não vai ter pessoas, enfim, porque hoje essa informação ela transita com muito mais facilidade, né? O conhecimento, enfim, as possibilidades. Não, pessoal, assim, as colocações de vocês são muito pertinentes e elas dão ideia de todo um contexto social aí que a gente vive a nível Brasil, talvez mundo também, alguns países mais, alguns países menos, né? No setor de logística em especial, que eu convivo bastante, eu falei dos motoristas, mas a gente vê o mesmo problema com os removedores internos, com o coletador, com toda essa turma que trabalha ali na movimentação das cargas, tira e bota do caminhão, tira e bota da caminhonete. É a mesma coisa, entende? Aquilo que o Diego falou, ninguém sonha, tem como sonho de vida lá, quero ser um removedor interno de uma empresa, meu sonho é botar a caixa do carro, tirar a caixa do carro, fazer isso 8 horas por dia, não adianta. Então, e por isso traz junto uma série de outros elementos que estão no pensamento estratégico das empresas. Um deles é a automatização, né? Óbvio que os caras já estão pensando em robô, já estão pensando em coisa. Claro que daí isso vai piorar a situação dessa turma, né? Porque os caras vão perder o emprego.
cara que é removedor interno, se ele não tomou alguma atitude própria de autodesenvolvimento, o cara não faz mais nada com o tempo, né? Não sabe dirigir, não sabe, né, atender, não sabe aplicar uma injeção, não sabe. O cara vai fazer o quê, né? Então, assim, ó, tem um fenômeno social aí forte também por trás, a gente entra em várias outras questões que extrapolariam aqui o nosso tempo, né? Mas, em cima disso que vocês estão falando, tá? Da resistência das empresas, e elas têm lá seus argumentos, a gente vive o mundo financeiro delas e se entende. Só para exemplificar mais um pouquinho, né? Também não sei se eu já falei para vocês, eu fui contratado pelo Sindicato das Empresas de Transporte, né? Eles têm um sindicato patronal, porque o que aconteceu, né? Talvez o Strasbourg tenha até mais subsídios jurídicos para comentar isso, mas acho que lá por 2001, 2002, veio a lei dos motoristas, uma legislação nova que prescreve carga horária máxima, quanto tempo ele tem que ficar dirigindo, quanto tempo para descanso, acima de determinada distância tu já tem que botar 2 motoristas, porque daí eles se revezam, enfim, há uma série de prescrições bem fortes, assim, e que de fato, se tu olha, tu lê ali, não, convenhamos, o motorista, né, ele precisa disso aí mesmo. Tá? Ninguém contesta o benefício social que a lei traz, né? Ela foi pensada. Só que daí teve lá, né, a lei precisava ser regulamentada, aí aquelas coisas de Brasil, né? A coisa leva anos, né? E agora, uns 3 anos para cá, eles começaram a fazer fiscalizações, cobranças e tudo mais. E acho que também começou a dar demandas judiciais mais frequentes em cima disso aí. E a coisa pegou de vez, imagina, quase 10 anos, quase 20 anos, a coisa não... Todo mundo continuou fazendo mais o mesmo, né? E agora os caras estão preocupados. Então, eles me contrataram para ir lá porque a grande questão é assim, não, nós não somos contra, eles falaram assim, ó, a fazer todo esse tipo de atendimento à legislação, de adequação à legislação. Só o seguinte, ó, a gente tem que ver os custos disso, tá? Então, eles me contrataram para fazer toda uma análise de custos do que incrementaria uma viagem no preço, nos custos de produção deles, né? Porque não era controlado, então se o cara precisava, né, viajar 10 horas seguido lá para entregar uma carga, o cara até viajava e ainda ganhava um bônus por isso, porque entregou no local certo, não se meteu em acidente, enfim. Mas agora não pode mais. Tá? O próprio motorista vai perder produtividade, e aquelas empresas que tinham bônus por produtividade nas entregas, né, o cara, como ele tem que parar muito, né, ele já não vai mais ter aquela produtividade, ele vai ter mais bem-estar, mas vai ganhar menos, tá? Em relação ao método tradicional. Outra coisa, não tem as nossas estradas em geral, talvez aqui no sul ainda destoa um pouco pelo lado positivo, mas se tu vai lá para Goiás, Espírito Santo, Minas Gerais, norte de Minas, Bahia, enfim, tu vai para aqueles interiorzões do Brasil aí que a gente sabe que se vive outra realidade, né? Tu parar a cada 2 horas na estrada é parar lá e correr risco de ser assaltado. Entende? Porque tu vai parar num lugar nenhum. Não, vou parar aqui. Não, mas a gente controla isso pelo quilometragem do veículo. Hoje em dia tem esses dispositivos, tem controle via satélite. Oi? Isso aí até faz tempo que eu não... Foi uma mudança na CLT, faz tempo que eu não olho até esse trecho, tá? Eu acompanhei na época, e essa modificação na legislação, ela previa, assim, agora prevê, salvo engano, de 4 em 4 horas tem que ter uma parada, enfim, no máximo 8 horas. Isso, na verdade, foi vamos dizer assim, o lobby por detrás disso foi muito mais uma questão até porque realmente, muitos trabalhadores, muitos caminhoneiros reclamam disso. Sim. Eles dizem assim, nessa situação, mas o lobby por detrás disso foi muito mais assim para tentar diminuir os acidentes com caminhões, porque o que tinha, eu acompanhei essa discussão, eles diziam assim, olha, o índice de acidente com o pessoal que vai além do limite, né, então assim, daí coloca nossa vida em risco, né, quando pega a estrada, enfim, então é nesse sentido que o pessoal toma rebite, aquelas situações, né, sim. Então... E justamente o trabalhador quer ganhar mais no final, né? Tipo, quer pegar o bônus, então ele acaba indo além da conta, né? Então, exato. Aí era muito mais essa situação que veio à tona. Só que aí o legislador ele não pensou nessa situação logística mesmo. Tem que parar de 4 em 4 horas, ok. Mas aonde que ele vai parar se não tem muitos trechos, não tem aonde parar, não tem infraestrutura, né?
Então você cria outro problema, né? Então, assim, tá, mas daí justamente que acho que se amadureceu, se esperou esse tempo de regulamentação e ajuste, mas não rolou. O fato é que os caras começaram a cobrar, começaram a dar autuações, enfim, e a coisa agora pegou pesado. Aí as empresas, eu fiz um estudo de custos, tá? Aumenta em 30% o custo do transporte, né? Custo por quilômetro, tá? Em média, claro, daí depende muito como é que a empresa está, né? Para empresas que trafegam trechos mais curtos, peso um pouquinho menor, para empresas que trafegam preços mais longos, é menor. A gente fez uma média para poder levar, porque a grande questão que eles estavam vendo, assim, olha, nós vamos ter que, depois de assumir isso aí, pedir reajuste do frete para os nossos clientes. Essa é a grande questão. Então, a estratégia deles foi a seguinte, não, primeiro vamos evidenciar para eles que, para suportar, a gente é capaz de fazer tudo isso? Sim, somos, mas vai aumentar 30%. Em aumentando 30%, a gente vai ter que ter um repasse para o preço do frete. E eles vão acabar arcando. Tá? E, é claro, isso aí você sabe onde vai parar lá na mão do consumidor. Né? Se aumenta o frete das mercadorias que a gente compra no supermercado, uma hora a mercadoria no supermercado vai ser mais cara também. Então, a gente fez todo um estudo dos impactos na cadeia jusante, assim, né, para justamente poder chegar e negociar com bases, né, com os clientes, para ver como a gente pode fazer isso aí. Aí os caras, para ver, né, a maioria deles nem se manifestou. Eles foram no evento, tudo, dei uma palestra lá, expliquei detalhadamente, daí veio mais uma advogada que trabalha muito nessa área de transporte, explicou todas as questões jurídicas que estavam embutidas ali, detalhou muito bem. Para tudo isso no sentido de sensibilizar, olha, cara, a gente vai ter que sentar e negociar, porque desse jeito vai entrar em colapso, a gente vai se vocês não aumentarem o nosso frete, não tem como suportar isso aí. Cara, ninguém se habilitou, um ou outro lá disse que sentaria aí, mas a maioria não quis saber, não, você vai aumentar o nosso produto, tá bom, deixa assim, é vocês que tem que se virar, vocês têm que ser mais, sei lá, espertos e mudar mais, tu não tem como mudar. Né? Se antes, num determinado trajeto, tu botava um motorista e agora tu vai botar 2, é o custo de 2. Não tem como, né, tirar esse custo. Ele vai incidir. Então, assim, tem uma Câmara aí, um comitê de vários integrantes que está discutindo isso, mas não chegou a decisão nenhuma ainda. Mas isso eu só estou exemplificando para mostrar para vocês, assim, em algum momento bate, né, num teto. Não tem mais como, né? Então, esse é o grande argumento das empresas. Não, tudo bem, a gente vai aceitar isso, mas vai gerar inflação porque nós vamos ter que repassar para os preços dos produtos. Enfim, a cadeia toda sofre e vai aparecer lá no consumidor. Tá? Então, assim, esse é o grande dilema, né? Mas eu continuo insistindo, eu também entendo que essas legislações, elas têm méritos, né? Elas têm que ser pensadas e repensadas. Óbvio que as questões logísticas, né, às vezes os caras passam ao lado, mas a gente tem que estar sempre, talvez o que se tem que fazer é pensar em formas progressivas de implementar isso aí, e não assim, uma hora para outra. Claro, a lei já está lá desde 2001, 2002, e nesse meio tempo não se fez grandes coisas, então, certo, agora os caras querem recuperar o tempo perdido, não, vão fazer de vez, não vai dar, as empresas não vão conseguir, as transportadoras e outras empresas não vão conseguir absorver isso. Então, tem um processo aí de amadurecimento que vai ser necessário, e aí, de repente, esse negócio vai estar à plenitude, sei lá, em 10 anos, né? De uma forma que dilua a percepção, o impacto nos custos dos produtos em geral, né? Então, tem todos esses impasses aí que tem que ser resolvidos, né? Eu não sei, mas seguido sai algum tipo de notícia do tipo assim, segundo o Diese, o salário mínimo do Brasil tinha que ser R$5.000. Claro, imagina, se todo mundo ganhasse R$5.000, acima de R$5.000 para qualquer trabalho no país, não sei que comportamento, que reflexo social, mas se espera um reflexo altamente positivo. Mas ninguém aguenta isso, nem o governo. O próprio setor público não aguenta, porque tem muita coisa indexada pelo salário mínimo, e os caras, as contas públicas não aguentam, os privados, então os caras, não, mas tudo bem, eu até acho que a moça da limpeza merecesse ganhar 5 mil, mas eu só consigo pagar 1.500 para ela. É injusto? A pessoa não vive com 1.500, tem uma série de... Por isso que eu falei, a gente acaba descambando aí para discussões aí sociológicas, das mais variadas, que não vem ao caso agora, mas a solução ela é multidisciplinar, isso que eu quero dizer. Tá? É muito difícil só a empresa A ou B, se ela tentar fazer sozinha, talvez não seja
vai ter problemas, vai ter repercussões, então a solução é multidisciplinar, a gente tem que botar vários atores aí para discutir isso aí e achar de forma progressiva o jeito de implementar essas mudanças sociais. Pode falar. Professor, eu acho que, talvez eu não tenha sido claro em algum momento na minha fala, mas eu não vejo a remuneração como o único fator, que é o, né? E a gente abordou, né, a questão de condições de trabalho. Então, eu acho que tem dois fatores que influenciam diretamente, que podem ser agentes transformadores. Primeiro é a condição de trabalho. Segundo, é uma cultura de mostrar para a população que o setor de serviços, né, de prestação de serviços humanas, né, que é tudo isso, são todos, nós estamos falando de todos os serviços que são prestados por homens e que, eventualmente, você tem uma dificuldade, né, tecnológica, financeira de substituir, né? Porque não vai demorar, não vai demorar talvez 100 anos, 50 anos aí no mínimo para substituir um homem por um caminhoneiro, porque são várias, né? Embora alguns Uber estejam caminhando, mas para caminhão é outro shopping, como é que carregar o caminhão, um mecânico de caminhão, então são coisas que não vai demorar muito tempo para ser substituídos por máquinas. Tem que ser pessoas, né? Limpar, recolher uma lixeira, isso é que são pessoas. Então eu acho que não é só a questão salarial, mas tratar também remuneração e um aculturamento das pessoas de entender que esse ramo de serviço também é um ramo que deve ser respeitado e valorizado para as pessoas se sentirem respeitadas. Porque é aquele negócio, não vou botar... O Diego fez um comentário, né? Eu vou lá, 2 colegas meus foram lá para os Estados Unidos para ser garçom. Ok, mas qual é o problema, cara, ser garçom? Às vezes o tom que a gente fala remete isso. Né? Remete isso. Eu não consegui passar no concurso da polícia. Vou ser vigilante, então. Então, ou seja, o respeito às profissões que está diretamente ligado a esse comportamento que existem dentro de algumas camadas da sociedade de preconceito, de discriminação, entendeu? Tudo isso acaba inflando isso, né? A faxineira olha para a filha dela e, obviamente, né, aquilo que eu falei no início, ninguém acorda de manhã e fala, meu sonho é ser faxineiro. Ninguém, entendendo? O coordenador da faxina é um faxineiro que limpa melhor e que sabe falar. Então, isso é complexo você ver isso. Então, acho que não é só salário, porque só o salário não vai resolver. Também vai desde da cultura, né? De quando sai do segundo grau, por exemplo, tu vê nos Estados Unidos, né? É muito comum os estudantes universitários cumprirem essas atividades, né? Serem garçom, faxineiro, né? Para poder custear os seus estudos, né? Aqui não. Tu não vê estudante universitário trabalhando como segurança, é muito raro. Os caras já querem fazer estágio. O cara entra no segundo semestre do curso de administração, vai fazer estágio. E aí tu entra lá hoje, um estágio do Ministério Público, para um guri que está no terceiro, quarto ano de direito, o cara ganha R$2.000. Entendeu? Então, não que eu não acho que ele seja merecedor, né? Mas, tipo, entendendo? Tá tendo alguma coisa errada, nada contra o direito, tá? Até porque eu também sou da área, né, um pouquinho, né? Mas eu acho que tem alguma coisa errada, entendendo? Meu irmão ia trabalhar de calça de abrigo e Crocs. Ganhava R$2.500 como estagiário, 6 horas por dia. E eu cheguei para ele e falei, cara, deixa eu te colocar no MEC. Quando ele tinha 16 anos, eu falei, vou te colocar no MEC, vai trabalhar no MEC. Minha mãe falou, não, tá louco, vai lá limpar chão, trabalha na cozinha. Daí eu falei para ela, então tá, se começar todo mundo a pensar assim, tu não vai comer mais teu Big Mac gostoso, não vai ter mais gente para trabalhar, filho. Não, e isso faz tão parte da cultura, Diego, tu falou isso, as nossas próprias falas, né? A gente fala e não percebe. Claro que eu falei do garçom não em sentido não, assim. Eu entendi, é que eu gosto de São Paulo, né? Poxa, tu alinhou a tua profissão, né, para uma coisa, tu alinhou, tipo, tu trouxe 5 anos, daí depois para ir lá, né? Enfim, mas claro, cada um. Mas o que eu ia te dizer isso aí, essa questão da cultura, como é forte, né? Que a própria, por exemplo, aí tem a pessoa lá que trabalha nos serviços gerais. A filha dela pensa exatamente isso que ela pensa em relação à filha dela exatamente isso que tu falou. Não, tu não vai trabalhar no que eu faço aqui, tu vai só estudar. Cara, eu já vi isso umas 3 ou 4 falas, assim. Exato. Tu vai só estudar e aí tu vai fazer o estado. Não, tu não vai fazer como se fosse errado, sabe?
Então, para ver como a cultura própria, o preconceito até da própria pessoa, né? É uma situação bem complexa mesmo. Exatamente isso que acontece. As pessoas trabalham lá limpando, segurança, enfim, sei lá, motorista, sei lá, e tu chega em casa, tem um jovem de 22 anos de idade que não trabalha. E aí tu vai, não, tem que estudar, tá, vai estudar. Como se estudar fosse, é importante estudar, mas aquela questão como se fosse até o meu pai era da área de terapia, né, era terapeuta, e ele ficou apavorado quando eu dava aula no Rio de Janeiro, ele dizendo, cara, tem aluno meu de psicologia que tira xerox, enfim, porque é claro que acontece, a pessoa cria aquela situação de, eu não vou trabalhar nos serviços, aí diminui aquela situação, não, eu quero um diploma universitário. Tá, mas depois tem aquela situação, tá aí o mercado, como é que vai ter que responder quanto a isso, né? Então tem que ter essa inserção, é difícil, né? Tem que ter uma inserção, assim, talvez aí nesse ponto do desenvolvimento e treinamento, enfim, mas claro, tem que inserir, né? Essa pessoa tem que estar inserida numa organização. Estava lembrando agora, remeteu uma lembrança muito da minha infância. Eu estudei a vida inteira em colégio particular, tá? O professor deve conhecer o Mauá, que é um colégio super tradicional. E eu estudei lá também. Isso, sonho de todo mundo, assim, o sonho da minha mãe era estudar no colégio particular, tá? E quando eu fui, né, entrei no ensino médio, o Mauá é muito forte em vestibular, né, em prova, sempre foi, desde o fundamental. E, para desgraça da minha mãe, eu não quis fazer medicina, né? Só que eu nunca tinha competências para fazer uma medicina da vida, né? Então, desde personalidade, a questão de estudar, eu nunca gostei, assim, de estudar tão, assim, profundamente, né? E daí, quando eu fui fazer vestibular, eu fiz para relações internacionais. Foi a maior decepção da vida da minha mãe. Então, para ver como é que as questões de profissões, elas estão muito alencadas e enraizadas nessa cultura, nesses estereótipos, né? Então, quebrar isso também. E uma coisa que vocês falaram muito, e também vem das aulas acho que não sei se foi na aula de terça ou na aula de quarta, que a gente chegou a comentar sobre as empresas que escolhem pelo barato, né? Acho que até tu levantou essas questões, Diego Martins, da questão dos serviços, da terceirização, porque a questão de orçamento, né? Falando, chegar no setor de orçamento de uma empresa e falar, não, eu quero optar pelo orçamento mais barato, né? Então tá, beleza, quer optar pelo mais barato, ok, mas qual é a qualidade dessa entrega, né? Então, é o mesmo objetivo que eu também refleti, né? Se a empresa é barata, paga barato, o que ela vai ter? Ela vai ter uma qualidade muito inferior, muitas vezes, porque, que nem tu falou também, não é só sobre o salário, mas o salário, ele é o início, né? Sim. O início de uma carreira, de uma profissão, querendo ou não, tu não vai ser, né, escolher um trabalho e dizer, não, eu aceito ganhar R$500, né, enfim, e é isso. Não, tu vai querer um salário mínimo, com todos os benefícios possíveis, né, porque acho que as empresas, elas estão competitivas, existem mercados aí, né, e acho que também tem as empresas, a questão da internacionalização também, de contratação, porque para empresas americanas, empresas irlandesas, né, que é muito do setor tecnológico, por exemplo, é muito fácil para eles contratar pessoas brasileiras, né, do Brasil, porque eles pagam muito, muito mais baixo, né, eles pagam aqui um valor que lá é um profissional caríssimo, entendeu, por exemplo. Então, tem esse movimento. Então, por isso que muitas das pessoas que estão iniciando nas carreiras, principalmente tecnologia, elas querem trabalhar para multinacionais de outros, né, outras empresas de outros lugares, né, e claro, né, tem que trabalhar nas competências, saber falar inglês e muitas coisas do tipo, né, mas enfim, assim, acho que tem esse viés também, que eu acho que as empresas muito do Brasil aqui, a gente tem essa questão de pagar mal, né? A gente paga mal, então o que vai acontecer? A gente vai ficar 1 ou 2 anos, a gente vai procurar se especializar, crescer nas competências necessárias, né? No tempo que é necessário, e quando chegar para fazer a movimentação, a gente vai fazer a movimentação sem dó, né? A gente vai chegar lá na salinha e fazer, bem, tô me demitindo, quero meus 30 dias, e às vezes nem quer 30 dias também, né? Às vezes quer pagar muito ainda. Nem precisa tem gente que nem quer, entendeu? Enfim, tem essas questões aí todas, né? Então, tem esse lugar aí, eu acho que existe, eu, assim, tenho um viés aí que tem uns cargos aí em empresas de tecnologia que pagam muito mal, sabe? Pagam muito mal, e daí tu vai olhar em outros lugares, ver oportunidades, por isso que as pessoas estão escalando, elas não querem ficar por muito tempo, assim, no
na mesma função, se não tem a possibilidade de crescimento, por isso que é importante a questão do PDI, né, do plano de carreira, né? Se tu tá numa organização, por exemplo, eu tô quase 10 anos na minha organização, se eu não tivesse oportunidade de crescer e mudar de cargo, e estudar, ou ter a possibilidade de fazer mestrado enquanto eu tô, né, trabalhando no meu horário de trabalho, eu já não teria ficado, né? Já teria saído, procurado outra oportunidade, mas não. É a empresa que ela vai me dando ali os incentivos para crescer e eu vejo que de fato eu tô crescendo, né? Agora tem empresa que não dá isso, né? Que legal você falar isso, porque eu queria justamente comentar sobre essa pirâmide que ele colocou. Essa pirâmide, na minha opinião, ela é dinâmica. E ela reflete o que a gente está falando, né, Diego? Isso aqui. Ela reflete, mas ela é dinâmica. Por que eu digo isso? Hoje a Mariana fez esse comentário que essa empresa hoje dá essa condição para ela, então ela começa a escalonar na pirâmide. Uhum. Mas se houver uma mudança de gestão, uma mudança que faça, ela pode regredir. Sim. Ela pode regredir, começar a trazer insegurança com relação ao seu emprego. Pode haver uma mudança de mercado que pode fazer com que o salário dela já não seja mais competitivo, porque ela atingiu uma senioridade Y, e aí ela vai descer dessa pirâmide. Sim. Se tu promover a pessoa... E é exatamente isso, tá? Porque a necessidade básica não vai ter mais frente. Eu acho que me parece tudo aqui, a gente começou conversando com a necessidade básica, né, da prestação de serviços, enfim, ali, e aí vai escalar. Mas realmente isso, tá, hoje o salário ele é redutível, não pode reduzir, tá, mas ele pode ser que ele congele, né, e aí a inflação sobe e realmente é exatamente essa dinamicidade. Não é só questão dele congelar, né, você se torna um profissional mais qualificado, você se torna um profissional sênior, você adquire um tempo de empresa, você entrega resultados, você acaba para aquela empresa sendo considerado valoroso. Então, isso é uma coisa que eu discuti com a pessoa de remuneração agora, né? Que a gente estava discutindo sobre essa questão de salário, principalmente o meu, inclusive. E aí a gente vai brigando, né? Porque a melhor maneira de pedir aumento, né, pelo menos no MEC, é você convencer a pessoa que faz a análise de remuneração a dizer que o teu salário está abaixo do mercado. E daí, quando você for pedir para a RH fazer aquela composição, você tem que estar transitando abaixo de 100%. Aí o teu chefe consegue te dar aumento. Então, essa é a estratégia. A estratégia é tomar e dar o bombom para a mulher do RH. Né? E aí a gente estava discutindo justamente isso. Então, não é só questão de congelar, mas você ter pessoas sêniores que, para aquela tua empresa, ela te traz um resultado, ela mantém a tua cultura, ela te traz, né, essa importância dentro da empresa. Você não pode olhar para essa pessoa e falar, a Mariana é gerente de desenvolvimento, né, de produtos, né? Não sei qual é. Peço desculpa se eu errei, mas acho que é isso aí, né? Beleza. Isso aí. Então no mercado um gerente de desenvolvimento de produtos ganha 10. Então eu vou pagar 10, a Mariana tá tudo certo. Não, calma aí. Qual a importância que a Mariana tem para o negócio dela? Talvez saindo da empresa que ela tá, ela vai ganhar os 10, porque o mercado paga 10. Mas aqui a Mariana é importante. Então a Mariana aqui ganha mais que o mercado. Se eu demitir a Mariana e amanhã for contratar outra pessoa, eu vou pagar 10. Mas a Mariana hoje merece ganhar 12, 13, 14. E aí isso vai fazer com que essa pirâmide comece a Mariana, fica tranquila, pega o aviãozinho, vai para São Paulo, que lá 12, 13, 15 vem fácil. Faz os caminhos aí, Marcos. Isso aí é salário base. Eu topo. O problema é o gasto em São Paulo, né? Eu topo. O problema é o gasto. Se tu for uma pessoa simples economicamente, você consegue ter uma boa qualidade de vida. Tipo assim, se você comer mal, né, não optar por não se divertir, uma vez por dia, tipo. Exatamente, entendeu? Uma refeição ao dia. Né, então, comer uma vez ao dia, não comer na rua, entendendo? Esse tipo de coisa, né? Se vestir mal e tal, né? Tal. Não comer Mac todo dia, né? Não, Mac nem a pau, cara. R$40, cara. Eu falo pro cara, R$40, cara. Entendendo? Mas, enfim, eu acho isso. Eu acho que essa pirâmide ela é dinâmica. Até eu mesmo me coloquei nela em alguns momentos. Esse ano, você sabe, para mim, já externei várias vezes para vocês, foi muito complexo por causa de tudo que aconteceu, o meu relacionamento com a empresa, que eu fui do roxo para o vermelho e voltei para o azul e em questão de semanas. Então, quando veio a lesão da minha panturrilha, eu desci lá para a necessidade básica. Né? Aí depois veio a enchente, e eu fiquei transitando por ali. Aí passou a enchente, meu chefe olhou para mim, ou vai para São Paulo ou rua. Aí eu já fiquei no azul. Então, sinceramente, aí meu chefe olhou a semana, tu tá contente com o teu salário? Eu falei assim,
Eu não estou preocupado com o meu salário hoje, estou preocupado com algumas coisas mais básicas. E ele, o quê, por exemplo? Se eu vou estar aqui ano que vem. E eu tenho 10 anos de empresa. Então, há um dinamismo nisso que ela vai transitar nas pessoas que estão dentro da empresa. E não adianta você mudar a cultura, não adianta você dar um cursinho lá na Universidade do Hambúrguer, né? Entendendo? Me ligaram, né? Depois da enchente, perguntando se eu queria cesta básica. Eu falei, não quero cesta básica. Porque é individual, né? A dor e o sentimento. Eu estou falando isso com média gerência, né? Que é o caso, eu acho que é o caso de nós 4 aqui, né? Média, dentro das nossas estruturas, né, de trabalho. Então, eu acho que essa pirâmide ela é dinâmica. Você descer ela para o teu negócio, descer ela para o contexto, é muito semelhante ao que nós falamos ontem sobre resistência, né? Ela não é universal, não vale para todos os empregados, ela é individual, ela é dinâmica enfim. Mas isso foi mais um desabafo do que algo produtivo para o conteúdo. Ainda mais que tu foi negociar salário esse tempo. Não, pessoal, assim... a negociação de salário ela é assim, você vai lá na menina do RH e você fala, ó, vamos fazer o seguinte, eu preciso avaliar o salário da minha equipe no mercado. Tem como a gente fazer uma pesagem? Aí ela pega lá as atribuições e pesa no mercado quanto está se pagando, beleza? Uhum. Aí vai se identificar que há uma diferença entre a nomenclatura, que aqui, no caso, meus meninos lá são consultores. Então, a empresa olhava para esses caras nível coordenador. Quando ela olhava para esses caras nível coordenador, elas diziam que eles ganhavam 20% a 30% a mais. O que eu fiz? Comecei lá atrás, sem ninguém perceber, eu mudei as atribuições de cargo. Aí eu coloquei alguns verbos que caracterizam atividades gerenciais, né? Como gestão de budget, coisa que é o que eles fazem. Quando eu mudei esses verbos, eu sei que a menina de pesagem, ela utiliza softwares de inteligência artificial para fazer pesagem no mercado. Certo. Então, o que ela faz? Ela coloca verbos dentro do sistema e procura cargos semelhantes no mercado. Aí ela fez, aí caiu todos eles nível gerencial. Aí deu que a minha equipe ganha de 20% a 30% abaixo do mercado. E isso me permitiu, no ano passado, dar um aumento significativo para eles, né? Para valorizar o funcionário. E, consequentemente, eu entrei nessa rela junto. Agora eu estou brigando com o meu chefe por causa disso. Então, mas ó, isso é estratégia, professor, estratégia de RH. Não, eu ia falar, ótima estratégia tua, tá? Conhecedor do processo. Olha como é bom quando a gente conhece o processo, né? Tu monta a estratégia que vai maximizar o resultado daquele processo. Tu fez isso? Tem que ter paciência. Claro, claro. Bom líder, Martins, bom líder. Eu me preocupo com meus meninos. Assim, isso é uma coisa que vem na essência dele, isso é uma coisa que vem na essência. Isso eu não tenho dúvida que eu gosto da minha equipe, me preocupo com eles. Até aqueles que eu não gosto, eu gosto. Pessoal, nós vamos ter que encaminhar o final, tá? Bem rapidinho, deixa eu só... A gente vai, como eu falei, olha como os assuntos, a gente já falou sobre salários, a gente vai ter mais uma rodada ali de avaliação de desempenho, cargos e salários e tudo. Então, esse assunto é recorrente, não adianta, tá tudo entrelaçado. Então, a gente vai ter condições de aprofundar num outro momento isso aqui. Tira só um pouquinho teu slide, Diego, e eu só quero listar aqui um outro bem rápido aqui, só para mostrar para vocês. Eu vou colocar aqui. Então, eu só vou pedir o seguinte para vocês agora no finalzinho, encerrando, né? Que vocês deem uma olhada, pessoal, nesse conteúdo ali, tá? Contribuições do professor para a aula. Então, eu sempre coloco as visões que eu tenho mais presente, né? E aí vocês sempre vai aparecer, vocês devem ter percebido, vocês fazem a contribuição de vocês com as referências que vocês puderem, né? Sejam mais de internet ou mais de literatura recomendada, que é a que está, né, no programa da disciplina, e depois eu coloco a minha visão, né? Na verdade, né, a visão com a qual eu compartilho, assim, mais genericamente esses conceitos. E aqui, então, depois vocês vão ver, ó, eles também têm os 5 sistemas. O Renato, tá? É um autor clássico na área de administração, talvez quem estudou administração já ouviu falar nele, e ele também tem uma inserção especial nessa área de gestão de pessoas, tá? Então, ele tem livros e literaturas específicas. E ele divide, ele muda um pouco, ele categoriza, então, os 5 subsistemas em provisão de recursos, que é a busca dos profissionais, né? Essencialmente esse.
aplicação de pessoas, que é o onboarding, que é, uma vez que eu busquei, eu tenho que integrar essa pessoa, aí tenho as questões de as atribuições do colaborador, deixar como a empresa trabalha e tudo mais, né? O desenvolvimento, esse é comum, né? Então, esse apareceu ali na visão que o Diego nos trouxe, tá? Ou seja, continuar gerenciando o desenvolvimento daquela pessoa. O monitoramento, aí entra a avaliação de desempenho, questões outras, não só, né, relacionadas ao desempenho, mas também questões burocráticas, né, banco de horas, férias, tem que monitorar se o cara não está atrasado ou não nas férias dele, não gerar passivos. Então, tem uma série de... A gente utiliza muito de indicadores, né, as métricas da avaliação de desempenho, questões comportamentais, e a manutenção, aí ele coloca toda essa questão de plano de carreiras, cargos e salários, bônus, reajustes salariais, feedbacks para orientar desenvolvimento, tá? E aí o tema especial, por isso que eu também, em algum momento, direcionei a nossa conversa para essa questão do planejamento, do recrutamento e da seleção, que foi a temática que mais a gente debateu hoje, né? Então, são as etapas, assim, iniciais, dentro da abordagem que o Diego nos trouxe, né? Planejamento, recrutamento e seleção é onde tudo inicia. Quer dizer, se eu começar bem ali, tem mais tendências aí eu conseguir explorar bem os demais subsistemas de RH. Tá? Então, é mais nesse sentido que eu queria colocar para vocês, né? Então, aqui tem a importância também de fazer um planejamento estratégico de recursos humanos, né? Pensando em metas, planejamento de pessoal, perfis, proposta de valor, estratégia de marketing de recrutamento, né? Processo seletivo, onboarding, tecnologia e o orçamento para o recrutamento. Então, sistemas são fundamentais na hora de a gente pensar planejamento, recrutamento e seleção de pessoas. Ah, só para depois vocês deem uma olhada, a minha contribuição para esse conteúdo de hoje. Ok, pessoal, então assim, ó, estamos terminando, hoje foi bem debatido, né, cada um tem as suas vivências e as suas visões como eu falei, eu sempre valorizo muito isso, porque cada empresa é uma história e cada empresa acrescenta algo mais, né, porque a gente experimentou, está muito mais realista, né, para a gente poder debater em cima das experiências de vocês, né? Então, vamos continuar trabalhando dessa forma. Na próxima aula, acho que a Mariana... Isso, sou eu. Tá, deixa eu só ver, tu já sabe o tema? Sim, é avaliação de desempenho, cargos, salários e benefícios. Ah, tá. Então tá, olha só, a gente vai... Né, hoje tratamos mais, né, processo de atratividade, recrutamento, seleção, planejamento, recrutamento e seleção, então a gente semana que vem já aprofunda desempenho, cargos e salários, que também já falamos um pouco hoje, mas eu tenho, com certeza, existem contribuições importantes dentro desse conteúdo, e eu também vou trazer as minhas para vocês. Muito bem, muito obrigado então, pessoal, tá? Semana que vem a gente se encontra. Beleza, bom fim de semana. Tchau. Boa semana, tchau, tchau.